Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Rapaz, eu queria lhe pedir perdão a vocês, porque ontem eu não consegui gravar o vídeo. Tava tendo um barulho aqui muito forte, um som ensurdecedor, e lamentavelmente não foi possível poder gravar o vídeo ontem. Então hoje eu vou gravar os dois, tá? Vou fazer da lição de ontem, domingo, e a lição de segunda-feira, tá certo? Só que eu vou fazer em duas etapas, não vou fazer os dois em um vídeo só, porque eu quero me apegar a alguns detalhes e para isso eu vou custear um certo tempo. Mas então hoje será publicado dois vídeos, esse e um em seguida. Olha só, o apóstolo dos gentios aprisionados. Interessante que esse título, Apóstolos dos Gentios, ele de fato era se considerado dessa maneira e inclusive foi por causa dos gentios, como está na descrição do vídeo, ele foi preso. Eu vou deixar bem claro aqui que a prisão que Paulo sofreu foi por ter pregado a um povo que na verdade não era o povo que era escolhido na percepção e na visão dos judeus. E olha só, quando Paulo começa a sua carta aqui, nesse capítulo 3, ele fala assim, ó, quando penso em tudo isso, o quê? O que Paulo estava pensando? Na outra tradução, diz assim, ó, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro. Então, na tradução NVT, fala por causa disso, e na tradução, quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Na outra tradução fala, porque por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro. Que causa? Paulo estava ali fazendo mais uma vez menção à junção entre judeus e gentios, ou seja, por causa da importância que eu dou de juntar todos os povos em um único povo só, por isso que eu sou preso. E olha só, esse relato aconteceu, irmãos, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, a descrição dessa situação é descrito bem claro aqui, ó. Atos 21 e o verso 26 a 25, perdão, 26 a 35 diz assim: é, aqui, tá. No dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo e declarou quando terminariam os dias da purificação e quando seria oferecido sacrifício em favor deles. Olha só, estando os 7 dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele, agarraram-no gritando: Homens de Israel, ajude-nos! Este é o homem que fala contra nosso povo em toda parte e ensina todos a desobedecerem às leis judaicas. Fala contra o templo e até profana este santo lugar, trazendo os gentios para dentro para dentro do templo. Antes tinha visto Paulo na cidade com Trófimo. E esse personagem aqui, Trófimo, ele é citado também junto com outros, dos quais Paulo estava alinhado. E como Trófimo, ele era de Efésios, era da cidade de Efésios, ele foi tão criticado, censurado por essa causa. Logo em seguida, ele foi levado à prisão. No capítulo 22 e o verso 21 diz assim, ó, Paulo descrevendo sobre a sua situação e ali pede um momento, né, diante da sociedade judaica para falar. E quando ele começa a falar, uma das falas dele aqui, ó, no verso 21 e 22 diz assim, ó, mas o Senhor me disse, vá, pois eu enviarei para longe para os gentios. A multidão ouviu Paulo dizer isso, com esta palavra, eles começaram a gritar, fora com este sujeito. Eles não aceitaram e por essa razão Paulo então foi preso. Então assim, houve uma lamentavelmente do próprio povo que era dele, né? Porque Paulo também era judeu, ele tinha cidadania romana e ele também era judeu. Porém, dentro dessa situação, Paulo aqui descreve, por causa disso, por causa da prisão que eu sofri, de acordo com Atos capítulo 21, eu então é que estou prisioneiro de Cristo. Paulo descreve bem claro, irmãos, que ele não estava preso em Roma por causa de Roma, mas era por causa de Cristo. Sabe, tem um pensamento que diz assim, é melhor ser preso por fazer o que é certo do que viver em liberdade, sem questionar as questões, a situação que nos envolve, de maneira que parece que cruzemos os braços. E eu falo isso num contexto ou numa realidade de uma perseguição. Aqui embaixo, num comentário bíblico adventista, tem uma frase interessante que diz assim, daquele que eu falei, é melhor estar na prisão por uma boa causa do que estar livre sem cumprir um dever, sem estar à altura dos privilégios recebidos. Então, assim, Paulo descreve que a sua causa era por causa dos gentios. Agora, irmãos, reflita comigo aqui o seguinte, eu não vou deixar esse vídeo muito longo, mas a prisão de Paulo era extremamente vergonhosa.
Um comentário bíblico histórico-cultural chega a descrever que as prisões daquela época, elas eram extremamente vergonhosas. O autor aqui ele chega a citar algumas questões, como que não se tinha banheiro, aí você já imagina as necessidades como eram feitas. O autor chega a descrever também aqui que em suas prisões, estar preso no primeiro século em um calabouço romano era desafiador. As prisões romanas não tinham instalações sanitárias e refeições regulares. O império tinha pouca necessidade de prisões, já que encarceramento não era um julgamento, não era um meio de punição. Ele ficava ali só para ser punido, só para depois ser sentenciado à morte. Não era uma condenação que se era feita. As prisões não serviam para esta causa. Nós vemos na Bíblia, irmãos, que as prisões aconteceram em vários personagens, né? Nossos heróis, podemos dizer assim. O próprio José foi preso, Jeremias foi preso, José foi colocado em situação que tem um cântico no livro de Salmo 105, e o verso 17 e 18, que ele foi colocado grilhões no pescoço. Então a situação de José foi muito deplorável. O próprio Jeremias foi colocado dentro de uma cisterna, ou dentro de um poço, cheio de lama, a fim de que ele morresse ali. Sansão também foi preso e foi forçado a trabalhos para que fosse feito. Pedro foi preso, Paulo foi preso, o próprio Jesus também foi preso. Só que no caso de Cristo, quando ele sofreu prisão, foi uma prisão temporária, exclusivamente para a execução. A sua prisão não foi uma punição. E o caso de Cristo também sofreu. Só que o cárcere aqui, irmãos, eu fico pensando, os pés eles eram colocados em tocos, ou seja, eram as madeiras com buracos. Os pés eram colocados ali, então ficava assim meio que alto. Os seus braços eram colocados também sobre correntes ou levantadas, ou em alguns casos abaixo a mão, ou até para trás. É provável que no caso de Paulo as suas mãos tivessem as correntadas, mas numa corrente que não o deixasse suspenso, porque assim dificultaria ele escrever as suas cartas. Então assim, a prisão que ele sofreu foi demasiadamente deplorável e vergonhosa. Então eu vejo aqui o seguinte, tudo isso ele sofreu, ele chega a descrever na sua carta, no verso 1 e o verso 2, que ele fez isso por amor de vocês. Ou seja, eu estou fazendo isso por causa de vocês. Não se entristeçam. Paulo escreve a um grupo de pessoas que não era bem aceito, porque os efésios eles não eram judeus, e aqui especificamente para quem ele escreve com cuidado para eles, para que eles reconheçam a situação e não lamentem, não se entristeçam. Paulo estava feliz, embora preso, e queria que eles usufruíssem dessa alegria por estar em Cristo com liberdade. Então, eu paro aqui e penso, eu posso estar até preso, sabe, fisicamente, em alguma circunstância, mas eu quero estar livre para adorar a Deus. Eu quero estar livre para poder entoar a mensagem de salvação na minha própria experiência da qual Deus me concedeu. Então, assim, as prisões naquela época, de fato, elas eram extremamente complicadas, deploráveis, mas Paulo sabia que a sua prisão ela era temporária. Há quem diga que Paulo passou aqui nessa prisão cerca de 2 anos. Então foi aqui onde ele escreveu a carta aos Filipenses, aos Colossenses, a Éfeso, aos Efésios e também a Filemon. As 4 cartas ele escreveu nesse período de 2 anos ali, entusiasmando, motivando, fazendo valer. Paulo, de fato, era o pregador dos gentios. E hoje nós devemos fazer a mesma coisa. Não precisamos nem escrever cartas, mas que sejamos cartas vivas para um povo que perece sem conhecimento. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos e pela convicção das quais o Senhor nos concede de poder levar com seriedade a mensagem do Senhor para a nossa vida. Converte-nos, ó Pai, a cada momento e que possamos nos atentar para os sofrimentos que Paulo sofreu e temos a consciência de que aquilo que nós passamos aqui não é nada comparado ao que Paulo passou. Pedimos as tuas bênçãos, a tua proteção e, acima de tudo, a convicção da fé em tua promessa. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Tenham todos um ótimo dia em sua presença. Até o próximo estudo. E eu quero ver se eu consigo colocar aqui para vocês uma imagem que eu tinha separado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, que era para ter mostrado logo no início. Mas eu não o consegui. Pronto, consegui aqui agora. Olha só. Mais ou menos para você ter uma noção da prisão, como é que era. Espero que dê para vocês verem aí. Os pés amarrados, tá? A mão aqui está solta. Mas olha aqui a outra imagem. Eita, foi triste.
foi embora justo quando eu queria mostrar para vocês. Mas enfim, mais ou menos era assim. Aqui as mãos estavam livres, mas as mãos dele geralmente estavam acorrentadas e presas. Deus abençoe, até o próximo estudo. Se esse vídeo foi interessante para você, curta, compartilhe, se inscreva e nos ajude nessa bênção de Deus que é a sua santa e boa palavra. Até o próximo estudo.